Olá, no módulo 3 nós iremos abordar benefícios e vantagens da farmácia clínica. Bom, revendo aí a farmácia clínica como local de atenção primária de saúde. O que é isso? Os estabelecimentos farmacêuticos, pela sua capilaridade, ou seja, pela sua presença em todo o território nacional, mais de 75 mil farmácias, com sua distribuição geográfica, e o farmacêutico pela sua competência e disponibilidade representam muitas vezes a única possibilidade de acesso à saúde da população, especialmente para famílias em piores condições econômicas e sociais, ou seja, para aquela família que tem baixo poder aquisitivo em áreas afastadas. Muitas vezes a farmácia é o único local que ela encontra algum tipo de acesso à saúde. E nesse aspecto o farmacêutico ele é fundamental. E qual que é a definição de farmácia clínica? A farmácia clínica é uma área da farmácia voltado para a ciência, ou seja, a farmácia clínica é ciência baseada em evidência. Então, existe toda uma base científica para a execução da farmácia clínica, com prática e uso racional de medicamentos, na qual o farmacêutico presta cuidado de saúde ao paciente, de forma a otimizar a farmacoterapia, assistência farmacêutica, atenção farmacêutica, e promover saúde, e ao mesmo tempo bem-estar e ajudar a prevenir doenças, e mais, a identificar ou encaminhar pacientes com suspeita clínica ou hipótese diagnóstica de doenças de média complexidade, doenças graves, doenças evolutivas. Vamos falar um pouco então agora sobre farmácia clínica, consulta e prescrição. O Conselho Federal de Farmácia, em agosto de 2013, publicou as normas que estabelecem como é que deve ser feito a consulta e a farmácia clínica, e como é que isso pode se tornar uma realidade dentro da farmácia. São dois temas de muita importância, porque para a população isso contribui demais, ao mesmo tempo que valoriza o farmacêutico e representa um marco importante na melhora da saúde da população brasileira, principalmente daquelas pessoas que não têm acesso ao serviço tradicional médico. Como a gente mostrou no segundo módulo, fazendo um raio-x da saúde no Brasil, mais de 90% da população reclama do serviço de saúde no país. Tanto a saúde pública, como também reclamam da saúde privada. Dificuldade de acesso, demora para agendar uma consulta, doenças graves e doenças não graves têm a mesma prioridade. E a farmácia clínica traz inúmeros benefícios para a população, para a comunidade médica e para o governo. E quais são esses benefícios? Melhora do atendimento no sistema público de saúde. Na medida em que são direcionados para o serviço público apenas os casos mais graves, eu tenho uma melhor otimização dos instrumentos de saúde do país. E eu consigo também tratar enfermidades agudas de baixa complexidade na própria farmácia, tratar de forma sintomática, pedindo o retorno desse paciente. Se o farmacêutico perceber que essa doença, que esse problema não está sendo tratado, não está respondendo ao tratamento, faz o encaminhamento para o médico. E ele consegue também fazer o acompanhamento das doenças crônicas. Nós sabemos que muitas doenças crônicas, como a hipertensão e a diabetes, o sucesso terapêutico depende desse acompanhamento, que é a orientação quanto à alimentação, que é o acompanhamento quanto à aderência do paciente ao tratamento. Esse acompanhamento, essa monitoração do paciente, ela é muito importante para que a doença não evolua. E quem pode fazer isso é o farmacêutico. Ele tem essa identidade, ele tem essa capacidade, ele tem essa competência para poder fazer esse atendimento nas doenças graves. Então, tudo isso representa uma melhora global da saúde enorme, com redução de custos para o governo, com melhor atendimento do paciente e com aquilo que é mais importante em saúde, acesso. Todo mundo tem que ter direito a acesso à saúde. Bom,
Melhora também a qualidade de vida dos pacientes, reduz os casos de morte, hospitalização, de internação, de intoxicação, na medida em que eu tenho um profissional fazendo farmacoterapia e acompanhamento farmacológico do paciente. Os pacientes conseguem ter acesso à saúde e a informações nesses estabelecimentos. A possibilidade de integração de prontuário do paciente entre profissionais de saúde é muito grande. O que é isso? Se o prontuário for autorizado pelo paciente, lembrando que o prontuário é do paciente, se ele autoriza, o farmacêutico pode pegar essas informações do prontuário e encaminhar para o médico, ou seja, o paciente não chegou ainda no centro médico, mas as informações sobre histórico, anamnese, já estão com o médico que vai tratar ele. E isso pode representar na eficiência terapêutica um ponto importantíssimo. Quais são as vantagens para o farmacêutico? Relacionamento, compreensão, minimizar erros, promover medicina baseada em evidências, tudo isso são vantagens para o farmacêutico. E a própria percepção do paciente quanto ao profissional que está atendendo ele. Promover autocuidado, automedicação responsável, acompanhamento individual e próximo do paciente, retorno do paciente à farmácia baseado numa percepção de valor. E qual que é essa percepção de valor? A confiança que ele tem no farmacêutico. A valorização do farmacêutico como agente de saúde, acompanhamento dos pacientes, controle da dispensação de medicamentos, integração desse farmacêutico com demais profissionais da área de saúde, diferenciação através da qualidade e dos serviços prestados, satisfação com o atendimento, fidelização do paciente com o farmacêutico, e por consequência com a farmácia. E quais são os benefícios aí para a drogaria? Primeiro, ela vira um local de atendimento primário de saúde. Ela cria um relacionamento com os médicos privados e com os médicos do serviço público, com os instrumentos. Ele é identificado como um profissional qualificado, farmacêutico. Ele tem diferenciação nos serviços prestados, ele estabelece vínculos maiores dele com o paciente, da farmácia e do farmacêutico com a comunidade. Aumenta o processo de fidelização ao estabelecimento, eu vou na farmácia pelo farmacêutico. A farmácia passa de cuidar de forma muito mais integral, e aí você tem aumento do ticket médio da farmácia como consequência, não como objetivo. A farmácia se integra em todos os mecanismos, em todos os instrumentos de saúde. Vai chegar um ponto que o médico vai perguntar, por que você veio aqui? Não, eu passei por um farmacêutico, ele mediu a minha pressão, ele aferiu a minha pressão, e ele percebeu que por 3, 4 vezes aferindo a minha pressão, ela estava alta, e ele pediu que eu procurasse o senhor, procurasse um centro médico. Então, isso faz com que esse tratamento realizado numa fase inicial se transforme num grande benefício para o paciente e para a saúde pública como um todo. Porque é muito mais barato tratar um paciente numa fase inicial da doença do que o governo tratar um paciente numa fase avançada da doença. E a farmácia ela fica com o tratamento dos transtornos menores. A farmácia aumenta ticket médio, aumenta relacionamento, ganha uma identificação e diminui o apelo do paciente a procurar a farmácia apenas por preço e começa a procurar a farmácia pela relação que ele tem com o farmacêutico. Nesse próximo módulo, eu vou mostrar para vocês como é que se implementa passo a passo a farmácia clínica. E o que é preciso, o que a legislação exige, que tipo de documento você precisa, como é que é feito essa receita. Que tipo de medicamento, o que eu posso pedir, o que eu posso prescrever, o que eu posso solicitar para esse paciente. Então, não percam o próximo módulo sobre legislação e farmácia clínica. Obrigado.